Olá pessoal, mais um dia aqui com vocês em mais uma live e essa, claro, não poderia deixar de ser diferente, uma live com uma grande personalidade. E estamos hoje agendados para conversar com Emerson Ferretti. Quem não conhece Emerson Ferretti? Não é isso? Teve passagem pelos principais clubes de Salvador e também do Brasil, mas o que é mais importante, a trajetória dele, né? De atleta, dirigente e hoje um grande gestor esportivo. Então, claro, nós vamos estar falando aqui com ele, batendo um papo, porque toda quarta-feira é dia de live. Sempre pela manhã, às 10 horas, nós falamos sobre esporte. À tarde, às 17 horas, falamos sobre educação. E à noite, às 21 horas, falamos sobre política, né? Então esse é o objetivo. Vamos estar aqui convidando ele agora para dividir aqui a tela comigo e vamos bater aqui um papo. Nós temos uma relação extremamente próxima, não só pela sua trajetória, como com relação também ao tipo de pessoa que o Emerson é. Isso aí fez com que a gente se aproximasse. Então, eu acho que a união de qualquer ser humano, ele é um conjunto, né? Então, é o lado pessoal, o lado profissional, o lado afetivo e, claro, Emerson é uma pessoa como essa. Então, Emerson, eu queria lhe agradecer imensamente por você ter aceito aqui o nosso convite. Claro, vou pedir que você se apresente, porque assim fica mais fácil. Eu queria dizer que, na verdade, profissionalmente, uma das maiores características de Emerson foi ter jogado no Esporte Clube Vitória, essa grande seleção. Ele vai estar falando disso aí. Ele sabe que o Vitória é o time do meu coração, mas ele vai estar se apresentando para que a gente possa aí bater um papo. Mas de primeira mão, queria lhe agradecer, Emerson, pela sua generosidade de ter aceito o nosso convite, a gente bater um papo aqui, falar sobre esporte, e principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, e também, em paralelo a isso, esse movimento, né, contra o racismo, contra o preconceito, e a gente vai estar falando tudo sobre isso. Mas muito obrigado. Mas fala aí, quem é o Emerson Ferretti? Bom dia, Átila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, também, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar participando e conversando sobre esporte, né, de uma maneira geral, em especial futebol, sobre carreira, sobre momento atual, sobre gestão esportiva, né, Átila? Que a gente conversa muito, principalmente lá na Unigat, onde eu tenho a oportunidade de dar aula, né, de gestão esportiva, e a gente vai, ao longo da conversa, falando sobre todos esses assuntos, né? Como você bem falou no início, na minha apresentação, eu sou um ex-atleta, né? Joguei futebol praticamente minha vida toda, dos 8 aos 35 anos, né? Fui atleta e a partir daí desde 2007, quando foi meu último jogo pelo seu Vitória, né? Nossa Vitória também, um prazer muito grande, um orgulho muito grande ter jogado nas duas maiores equipes aqui da Bahia, né? E de lá para cá exerci algumas atividades, mas sempre relacionadas ao esporte, né? E isso eu fico bem feliz, porque na verdade é trabalhar com aquilo que a gente sempre fez a vida toda, né? Tá no meio do esporte, que é o que a gente gosta. É verdade. Bom, Emerson, você tem uma característica fundamental e, aliás, nós lá da Rede Unicat temos o maior orgulho de você fazer parte, né, do corpo docente, porque você tem a visão dos corredores, mas também da sala. Você teve a oportunidade de ser jogador durante muitos anos, um só jogador de sucesso,
mas também você assumiu um clube que foi o Ipiranga, né? Mudou a cara, tirou, inclusive, me permita colocar aqui, o Ipiranga de uma situação muito difícil de perder o patrimônio dele, você conseguiu reverter isso. E assim, então, você quando fala, você já teve também cargos no executivo, ou seja, então você tem essa estrutura, você tem esse conhecimento. Então, eu queria lhe explorar bastante aqui, Enes, porque assim, acho que o que falta para a gente hoje são pessoas de qualidade para falar. Eu brinco muito com minha esposa que nesse momento de pandemia tem os especialistas dizem que não sabem nada. E os que não sabem nada sempre são os que sabem tudo. Então, eu sou sempre a favor não só da experiência acadêmica que você tem, mas também da vivência, porque o cara precisa saber exatamente quando termina o jogo, como é que volta para casa, os problemas, quando não recebe salário, ou seja, tudo. Mas eu queria, antes de nós batermos um papo mesmo sobre esporte, eu não posso iniciar sem a sua palavra com relação a esse momento de pandemia que estamos vivendo, em todos os aspectos, através do isolamento, da dificuldade financeira. Ou seja, o mundo hoje é um novo mundo, é uma situação distinta. Cara, fala aí um pouquinho desse momento difícil de pandemia que todos nós estamos vivendo. Bom, você falou bem aí, né? O importante é a gente aliar, né, o conhecimento e a habilidade, né? No meu caso, por ter sido um atleta, né, e ter é, vivenciado a experiência, né, do esporte no dia a dia como um competidor, né, e depois tendo também buscado uma formação extra universitária, né, formada em administração, depois pós-graduação em gestão esportiva, isso alia, né, os conhecimentos, né? Então, me dá um conhecimento muito maior sobre tudo, até pela essa visão e pela experiência que eu tive junto ao Ipiranga, que você colocou bem. Foram 8 anos trabalhando como gestor esportivo e também na imprensa. Então, eu tenho uma visão do esporte de 3 áreas diferentes, 3 áreas importantes que se complementam, que são necessárias, da outra, né? Uma não vive sem a outra, né? E a gente pode ter uma visão mais ampla de tudo o que acontece, né? E esse momento, entrando já no assunto e também sobre a sua pergunta, a pandemia nos pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava passar por uma situação dessas, né? Então ninguém se preparou para isso. E o esporte também não, né? Então os clubes, muitos deles que já viviam numa situação delicada, né, financeiramente, aliás, a maioria, eu não posso dizer todos os clubes estão endividados, já estavam endividados, né? Mas pelo menos do que a gente conhece, dos maiores, todos estão endividados e essa pandemia só faz piorar a situação, né? Já está indo para quase 3 meses de paralisação, de quedas de receitas, e isso faz com que todos, né, parem para pensar em alternativas, né, de gestão para o futuro. Na verdade, eu acredito que todo mundo, até pessoalmente, tem feito isso, né, Átila? Parado para pensar, né, como vai ser a sequência depois que tudo isso passar, né, e revendo muitos dos aspectos que a gente normalmente faz durante a vida, nossa vida particular, né, e se vai seguir ou se vai mudar alguma coisa para o futuro, né? Então, é um momento delicado, é um momento que mexeu com todos nós, mexeu com as instituições, né? E eu acho que aí mora o grande segredo. Quem se preparou, vinha se preparando, não para esse momento, porque como eu falei antes, ninguém esperava que ia acontecer dessa forma, né?
Mas quem vinha se preparando e já fazendo gestões mais responsáveis, preocupados com as questões financeiras, né, dos clubes, com a transparência, tem enfrentado de uma forma mais tranquila. Não que esteja sendo fácil, mas vai encontrar menos problemas pela frente para enfrentar essa situação, né? E a gente sabe que o esporte, juntamente com a cultura, vai ser um dos últimos a voltar. Então a gente entende que isso aí vai se prolongar. Então o planejamento, como você mesmo falou, não especificamente para isso, mas numa estrutura como modo geral, né? A gente precisa ter uma reserva, a gente precisa, né, estar atento, tá? Então assim, isso vai ser fundamental aí nesse momento, né? O planejamento todo que foi montado para esse ano foi desmontado, né? E então, né? E os clubes que estão mais estruturados, e principalmente se puderam fazer, tem um trabalho de formação de atletas, talvez neste momento possam, né, buscar essas alternativas com a venda de atletas, né? A gente está vendo aí algumas alternativas, algumas possibilidades de alguns clubes de vender seus principais jogadores, que é a forma de entrar recurso para poder fazer frente às despesas, né? Porque as despesas não pararam, apesar de quase todos os clubes terem feito acordos com os jogadores para redução de salário, alguns, né, reduzidos esses meses, outros propondo pagar a partir do ano que vem, enfim, cada clube teve seu acordo específico com o grupo de atletas, mas no final das contas os clubes vão ter que pagar a conta, né? E a forma é se desfazer de alguns atletas, não tem jeito, é a forma mais fácil, né? Talvez atletas que eles estavam contando para a sequência de competição, para o Campeonato Brasileiro desse ano, e dessa forma eles vão ter que se desfazer. Existe um prejuízo técnico, logicamente, porque se desfaz os melhores jogadores, mas evita, né, problemas maiores, principalmente em relação a pagamentos, né? E a gente já observa, por exemplo, o Corinthians, que tem aí já chegando a 3 meses de salário atrasado, o Vasco também, e isso faz com que os atletas tenham o direito de pleitear na justiça a liberação, né? Então é um grande risco, os clubes inclusive estão correndo o risco de perder seu grupo de jogadores se eles entrarem na justiça buscando essa liberação, né? Então é uma situação bastante delicada para todos os clubes, né? Para o esporte de uma forma geral, você bem colocou, o esporte vai ser uma das últimas a voltar, o futebol talvez não, pela importância que o futebol tem dentro do país e pela pressão que existe, né, para que o futebol volte, é uma pressão muito grande, né, e a gente já tem sinalizações aí de algumas federações para retorno dos campeonatos estaduais em julho, né, então o futebol vai voltar, mas logicamente sem torcida, eu não acredito de torcida em estádio esse ano, não tem como ter o torcedor, então já se perde muito de receita com bilheteria, né, os clubes vão ter que ter criatividade para transformar isso, nessa receita, os jogos que vão ter, mas poder monetizar esses jogos de uma outra forma, né, para não ter tantos prejuízos, né? E é isso, também tem um detalhe que essa mudança vai ter que influenciar com relação à própria imprensa, que tem uma série de restrições com relação à publicidade dentro dos ginásios. E aí é necessário que isso muitas vezes aconteça para poder buscar outros meios de retorno para os times, né? Então, assim, vai precisar aí de uma série de adaptações, todo mundo. A gente ainda não sabe, né? Eu estava trabalhando como comentarista na Transamérica e a gente ainda não sabe como é que vai ser esse procedimento com a imprensa. As únicas certezas é que, assim, o número
vai ser reduzido de profissionais da imprensa presente nos estádios e nos ginásios. Eu acredito até que essas modalidades fora futebol demorem um pouco mais para voltar à atividade, né? A gente não percebe o movimento, pelo menos não tão grande, não com tanta força dessas modalidades, né, de voltar. Mas o número de pessoas trabalhando nos jogos vai ser reduzido, e inclusive de imprensa, né, de pessoal da imprensa. Isso impacta também nesse setor, né, na imprensa esportiva. Bom, como você mesmo colocou e de forma muito clara, o futebol é uma modalidade extremamente importante e ela tem representatividade, né? Hoje nós temos deputados, senadores, vereadores que cuidam exclusivamente do futebol, que tem como sua bandeira o futebol. Então eles lutam. Os outros esportes não têm representantes, não têm representantes, né? A verdade é essa, e aí acaba gerando essa situação. Inclusive, falando aqui de parlamentar, é importante destacar que o deputado Felipe Carreras entrou com uma PL, né, um projeto de lei, que é justamente a 48, a 28, 24, que é para ajuda emergencial ao esporte, não só às entidades, como também para os atletas. E aí a gente abrange, e o que eu achei muito interessante, ele não está falando só dos atletas, ele está falando de toda a equipe de apoio. Exato. Os gandulas, pessoas da limpeza, ou seja, isso estava para ser votado lá na Assembleia, sendo que precisava que o presidente, né, Rodrigo Maia, aceitasse. Já foi aceito, já está lá, então agora vai ser votado, só precisa entrar agora na pauta. Então isso tudo é uma possibilidade, né, é uma visão. E aí a gente fala em compensação, precisou que alguém tivesse feito isso e tardio, como você mesmo colocou, depois de 3 meses. Mas o importante é que, de alguma forma, o esporte também está sendo visto nesse período emergencial. O esporte, de uma forma geral, né, lógico, o futebol como carro-chefe, mas o esporte é responsável por quase 2% do PIB nacional, né, porque existe toda uma cadeia econômica que funciona, orbita em volta do esporte, né? Não é só o jogo em si, não é só aquela receita de bilheteria. Para acontecer um jogo, movimenta profissionais de várias áreas, né? E enfim, transporte, comunicação, marketing, uma série de profissionais que militam, trabalham diretamente ligados, né, com o esporte. Então, é um setor muito importante da economia. Não poderia ser esquecido pelo governo, pelos parlamentares neste momento, né? Porque existem muitos profissionais que dependem disso, né? E como a gente falou, o esporte vai ser uma das atividades que vai demorar mais para voltar, né? Porque não é considerado uma atividade essencial, assim como a cultura. Né, a cultura talvez mais ainda, né, shows, porque aglomeração, enfim. Né, o esporte volta, o futebol vai voltar, primeiro que outras modalidades, mas toda ainda de uma forma reduzida, com menos profissionais. Então precisaria ter esse amparo do governo para esses profissionais que trabalham. A gente ficou bem feliz porque já foi aprovado que vai ser em regime de urgência a votação, só que ainda não está lá na pauta, né? Precisamos fazer uma pressão, um apoio para que essa PL, esse projeto de lei, seja votado o mais rápido possível para que essa ajuda, que vai minimizar o impacto, né? Na verdade, vai minimizar o impacto na área do esporte, né, com esses profissionais. Né? Eu acho que foi uma iniciativa muito bem feita do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, né? Olhando, é lógico que precisa ainda ser conversada, discutida, porque o dinheiro viria da loteria esportiva, um percentual da loteria esportiva, e aí precisa haver uma discussão, porque há tantos interesses, né, em relação a esse dinheiro da loteria esportiva, e vai para outros setores também,
né, da sociedade. Então é preciso uma discussão, mas é preciso urgência nessa discussão, porque existem pessoas, profissionais e vidas dependendo disso, né? É, bom, nós estamos falando aqui, bem quando a gente fala em pandemia, a gente está falando de esporte. Então eu tenho outro assunto também, que antes da gente começar a falar especificamente de esporte, eu queria tocar com você, que é o momento que nós estamos vivendo dos protestos, né, com relação à morte que aconteceu nos Estados Unidos, mas que isso acontece aqui no Brasil todos os dias e que não tem tanta visibilidade. Mas o que importa é que usando o que aconteceu lá nos Estados Unidos, um monte de gente começou a se mobilizar no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos. Mas a gente não pode negar que você, principalmente, que vivenciou o futebol, e no futebol não é diferente, inclusive até as estrelas sofrem racismo. Queria que você comentasse aí um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Você, claro, a gente vai associar o que está acontecendo no mundo ao esporte, mas assim, isso tem que parar. Será que as pessoas não entendem o óbvio, né, de que todos somos iguais, de que todos precisamos ter o mesmo respeito, de que todos precisamos acreditar e que o outro não, em momento nenhum, é culpado antes de qualquer coisa, principalmente pela cor da pele. Ou seja, como é que você está vendo aí esse movimento? E você que vivenciou, com certeza deve ter visto aí vários colegas passarem por situações difíceis, e uma coisa que a gente vê, todos se manifestam, e a imprensa também ajuda muito nisso. Primeiro com muita tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, vendo que é necessário, sim, uma mobilização. O que a gente viu e acontece muitas vezes sem ninguém ver, né? Isso que é o pior, né? Só está acontecendo essa mobilização porque foi no dia, durante o dia, com muita gente vendo, filmando, né? Então, por conta das redes sociais, isso se espalhou para o mundo todo e causou essa mobilização. Mas quantas vezes acontece isso sem que haja esse registro, né? E então a gente vê com muita tristeza, né, que os próprios seres humanos conseguem olhar um para os outros e se acharem superiores, sendo que nós somos feitos da mesma matéria, do mesmo jeito, né? E justamente o que diferencia são as ações, as atitudes, né? E dentro do esporte, por mais até que tenhamos ídolos, talentos negros, eles também sofrem, né, preconceito, né, e que seriam pessoas, né, pelo talento, pela visibilidade que têm, seriam pessoas até que estariam, de certo modo, imune a isso, mas não. Então a gente vê que existe um radicalismo, uma irracionalidade muito grande ainda de uma parcela, talvez pequena, da população, né, mas que quando se manifesta causa uma reação muito grande, né? Então é necessário sim essas reações, é necessário sim a manifestação das pessoas para que as autoridades e os governantes que são os responsáveis por tomar medidas cabíveis para reduzir esse tipo de situação, se manifestem e tomem a atitude, e a atitude correta, precisa, né? Precisamos mudar isso, precisamos, né, diminuir a violência, diminuir racismo, né? A gente talvez, Átila, por ser até não ser negro, talvez a gente nunca vai saber o que é, né, sofrer essa discriminação, né, como tanta gente sofre, mas a gente é humano, né, a gente tem empatia e consegue, o mínimo, tentar se colocar no lugar da pessoa e imaginar como essas pessoas se sentem quando acontece isso, né, e, enfim, qualquer tipo de preconceito e discriminação. Eu acho que não cabe mais isso. Eu acho que precisa realmente ter essa manifestação
essa mudança de comportamento e, logicamente, que a gente que tem a condição de poder se manifestar, a gente precisa fazer isso. É, todos sabem, né? Eu sou pré-candidato a vereador de Salvador, e nesse tema específico que você comentou, que nós brancos não sabemos exatamente o que é o racismo, né? Nós estávamos discutindo com a equipe de trabalho se de que forma a gente precisaria se manifestar, imaginando que alguém aos argumentos de alguns colegas nossos. Os brancos agora precisam se manifestar, precisam dar apoio. Não é porque necessariamente eu não sofro racismo por essa questão que eu não preciso, não. Agora, talvez, seja o momento de todos nós brancos nos unirmos, nos ajoelharmos, como muitos estão fazendo aí, e poder também protestar em prol disso. A gente, claro, eu concordo com você, eu não sou negro, nunca sofri esse tipo de preconceito, mas agora é o momento de nós estarmos juntos todos, e brigarmos, porque eu também fui atleta, eu fui dirigente. E o mais importante é para que não vire uma guerra entre brancos e negros, porque nem todos os brancos são racistas. Né? É para não botar todo mundo no mesmo saco e generalizar, né? E assim, criar uma barreira entre negros e brancos, uma guerra, né? Por conta do racismo. Na verdade, é uma minoria branca que se acha superior só porque tem o tom de pele um pouco mais claro, né? E que comete esses atos, né? Então, é um cuidado muito grande para a gente não generalizar e não criar essa guerra de um contra o outro. Até porque a maioria dos brancos não são racistas, né? A maioria apoia, tem amigos, namoram, casam, né? Não tem problema nenhum com a convivência. Logicamente que existe uma minoria que cria um problema tão grande, né? Mas é um cuidado muito grande para a gente não criar essa briga, negros contra branco. Não existe isso. Nós estamos todos juntos, somos feitos, volto a falar, da mesma matéria. Não tem o porquê, né? Senão precisaria criar briga entre gordo e magro, enfim, de outras formas também, né? E se for olhar pela aparência, pelo lado externo, né? Perfeito. Bom, eu queria começar agora a gente falar sobre o esporte, né? E o esporte, claramente, vamos falar um pouco mais sobre Bahia, quando eu falo Bahia, estado, e também o município Salvador. Você tem uma visão extremamente ampliada e muitas vezes nós estivemos juntos em algumas instituições que discutiram o esporte de forma diferenciada, como na própria Sudesv, como na própria na Arena Fonte Nova, né, dentro da sua gestão, e você também já trabalhou no município, ou seja, de que forma, e aí eu não estou falando necessariamente o esporte, o futebol, mas a gente está falando o esporte como um todo, de que forma o futebol, de que forma hoje o esporte pode ter um destaque maior. Eu brinco com todo mundo dizendo que nós temos o melhor governador do país e temos o melhor prefeito do país, mas não temos o melhor esporte do país. Então, assim, alguma coisa está errada. Precisamos hoje ter não só pessoas que entendam do esporte, como representantes para que possam lá ter as bandeiras do esporte como objetivo, mas a gente precisa ter ações. Então, assim, você conhece, Salvador tem bons equipamentos, né? Eu não estou falando a nível esportivo profissional, mas tem espaços que são. Né? Mas, em compensação, a gente não tem. A gente foi construído recentemente aqui um belíssimo centro de convenções, mas um ginásio não foi construído. Né? A gente não está aqui querendo comparar o que é mais importante ou menos importante. Porque tudo é importante. Tudo é importante, né? Exato. Ou seja, cada R$ 1 investido no esporte são 4 que são economizados na saúde. Então a gente precisa, a gente luta muito. Olha, essas escolas no final de semana não podem estar fechadas. Hoje, para a pessoa sair muitas vezes do subúrbio para ir para uma praia, eu tenho que pegar 2, 3 transportes, impossível. Vão ficar 2, 3 horas. A escola precisa fazer parte com a sua experiência.
o que é que podemos juntos, né, fazer para mudar essa situação. O que falta hoje nesse... uma coisa eu sei, falta vontade política. Isso a gente, todo mundo já sabe. Mas assim, quais são ações que podem colaborar? Porque o pobre, o bairro, não tem esporte. Se não é aquele campinho que tem lá para o pessoal fazer aquele jogo de várzea ali, não tem mais, não tem E mais que nada. serve muito mais para distração, né, divertimento, do que propriamente para alguma atividade de saúde, ou competição, ou até mesmo de formação de atleta. Na verdade, Átila, você colocou muito bem, a Bahia tem um potencial esportivo muito grande, são mais de 14 milhões de habitantes, não só pela quantidade de... Querer mandar um abraço para o Dr. Marcos Lopes aqui, nosso amigo, foi responsável pelos médicos do Bahia durante muito tempo aí, grande abraço. Não só pela quantidade, o número de habitantes que é muito grande, né, mas pelo talento dos jovens, principalmente dos jovens baianos, né? Então a gente tem um potencial esportivo muito grande. Falta algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente não tem uma secretaria de esporte, nem no governo de estado, nem na prefeitura de Salvador. Né? A prefeitura até teve alguns anos atrás, depois inclusive teve Popó como secretário, né? Depois foi desfeita. Então sempre o esporte fica relegado a uma autarquia, a um departamento, a uma secretaria dentro de uma secretaria maior, né? Dentro de uma secretaria maior. E isso é até a verba, parece que é a sobra, né? Quando sobra, joga lá no esporte e faz o mínimo possível. Né? Sendo que o esporte tem que ser uma política pública, o esporte já está mais do que comprovado que é um fator de mobilidade social. Quantos jovens pobres conseguiram ascender de classe social através do esporte? Né? E com isso mudar a realidade de uma família inteira, né, de um lugar, inclusive alguns atletas que ganham muito destaque e muito dinheiro acabam vindo e mudando a realidade da sua comunidade, com obras, enfim. Então, falar que o futebol é inclusão social, que tira das ruas, que é saúde, já é batido, mas é verdade. Né? É verdade. E você mesmo acabou de falar, são dados estatísticos, o quanto você investe no esporte, você economiza em saúde, economiza em outros setores, né? Na verdade é preventivo. Você dá uma possibilidade dos garotos se desenvolverem esportivamente, uma carreira profissional, inclusive, né? Uma formação de ser humano que o esporte dá, né? E com isso você desenvolve uma cadeia que gira em torno do esporte. Então, falar em burrice seria uma palavra até muito forte, mas não investir no esporte é uma tremenda burrice. Né? Porque com isso você ganha em vários fatores, você desenvolve a sua sociedade de várias formas. Né? Então é necessário ter uma secretaria, não só no município, mas também no governo de estado, né? Para poder desenvolver melhor o esporte no nosso estado, na nossa cidade. Também é necessário fortalecer o esporte escolar, né? A gente vê as escolas aí com uma estrutura esportiva, em condições, né, dos professores fazerem um trabalho de qualidade. Há necessidade de qualificar esses profissionais que vão trabalhar com essas crianças, primeiramente nas escolas, né? E aí, a partir do momento que você detecta e fomenta esse trabalho nas escolas, fomenta competições dentro das escolas, entre as escolas, você consegue detectar possíveis talentos e aí
ter para direcionamento desses talentos, né? Hoje em dia você assiste numa escola, vê um garoto jogar futebol ou um vôlei, coisa, você tem talento, pode ser desenvolvido, mas você não tem nem para onde enviar esse garoto. Você não dá continuidade no processo, né? Então precisa ter um diálogo entre governo do estado, prefeitura, para que dentro do esporte escolar tem um segmento, né? Tem um segmento, a partir do momento que as crianças vão crescendo, você passa de uma escola municipal para uma escola estadual, é pública, mas é gerida pelo Estado, mas tem como dar segmento àquele desenvolvimento esportivo. Isso é necessário. E a partir daí também depois direcionar a clubes, né, específicos, né, das modalidades para que esses garotos possam se desenvolver. Então são políticas que podem ser implementadas, né, pelos nossos governantes. Acho também que a nossa bancada precisa ser reforçada, né, as pessoas que levantam essa bandeira do esporte precisa ser reforçada, né, porque hoje em dia todo mundo pratica esporte, até pela saúde, para você se ter uma vida mais saudável, né? Você, final de tarde, está todo mundo correndo, andando de bicicleta, jogando futebol na orla, nas quadras. Bacana isso. Então, você vê que o esporte é presente na vida de muitas pessoas, né? E por que essas pessoas não investem na hora de votar, não investem em candidatos que levantem essa bandeira, que vão poder brigar pelo esporte lá, né? Então é necessário também essa representatividade crescer na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, e não só dos presidentes de clubes de futebol, porque eles visam muito mais o interesse dos seus clubes, do futebol, do que propriamente desenvolver o esporte de uma forma geral, né? Perfeito. Você fez duas colocações aí que eu gostaria aqui de reforçar. A primeira é com relação às secretarias, que são fundamentais, e tem um agravante nisso, que muitas das pessoas que estão na frente dessas secretarias não entendem de esporte. Então, assim, é fundamental que toda pessoa que trabalhe com determinada área, ela possa ser especialista naquela área. Então, não dá para hoje a pessoa estar na frente de uma secretaria ou de um departamento ou de uma diretoria e essa pessoa não entender do esporte, não ser do esporte. Não adianta só ela ser administrador. Ela tem que ser um gestor esportivo. Então, eu acho isso muito fundamental. Com relação também, concordo plenamente com você, que todo mundo diz hoje que o esporte é fundamental, todo mundo pratica o esporte, inclusive entendem da importância da inclusão social através do esporte e sabem da importância do retorno do esporte para o seu filho com relação à disciplina, à educação, mas essas pessoas não saem para votar em ninguém do esporte. Aí a gente tem aí 65 mil pessoas dentro do ginásio, torcendo por um determinado time, mas ninguém sai para poder votar em alguém do esporte. Claro, alguém que ele consultou, que ele viu que é necessário, que ele tem as condições, ou seja, e aí a gente perde com isso. Então... E esse descaso também em relação ao esporte, Átila, faz com que os empresários não sintam segurança, né, em investir, né, no esporte, né? Existe uma insegurança. E a gente já, por tradição, aqui na Bahia, não tem a cultura desse investimento, desse patrocínio em esporte, né? É um estado que tem empresas, é um estado rico, é um estado que tem um potencial esportivo muito grande, mas não existe esse link de investimento privado, até porque o investimento público é aquém do necessário. Então, precisaria também um incentivo maior para que os empresários investissem. E, logicamente, que a gente não faz nada sem dinheiro, num mundo capitalista, né? É necessário esse investimento, não só público, mas também privado. Precisamos que exista um incentivo e uma segurança para que as empresas, os empreendedores investam no esporte, né? E não achem que o esporte é jogar dinheiro fora. Né? Não vou botar lá porque tem um monte de gente que vai botar a mão no dinheiro e não vai fazer o que tem que ser feito.
né, essa visão também precisa ser mudada. Muito culpa, né, principalmente da gestão dos clubes de futebol, que até pouco tempo atrás, a maioria deles não eram gestões sérias, eram gestões que não entregavam o que prometiam, a palavra não funcionava, os acordos feitos não eram respeitados, não tinha transparência na gestão dos clubes, que é uma realidade que está mudando. Hoje em dia a gente sabe direitinho quem tem uma administração saudável, transparente, né? E quem não tem, né? Então, aonde você pode investir com mais segurança do que e aonde você não pode investir. Então, essa imagem também precisa ser desfeita, né, do esporte, né? O que não tem gestores competentes, gestores transparentes, profissionais, né? O futebol começou a mudar algumas administrações. O Bahia é um exemplo disso, já depois do renascimento que foi, né, a intervenção em 2013, e alguns outros clubes também, né? E isso é bom, porque o futebol acaba sendo sempre o esporte com mais visibilidade e uma representatividade muito maior dentro da sociedade brasileira. Você mais do que ninguém conhece a realidade dos outros estados e é muito comum os clubes, não vou estar citando aqui nomes, mas assim, terem outros esportes agregados à sua marca, né? E aqui na Bahia, o Bahia mesmo, né, já deixou claro que ele não tem interesse em ter outros esportes, que ele quer ser focado exclusivamente no futebol. Mas o Vitória tem, mas também só dá o apoio da logística, né? Então, assim, eu queria a sua opinião com relação a isso. Você comentou também com relação aos jogos escolares, né? Ou seja, sai da escola, também tem os jogos universitários, ou seja, é uma porta de fomento fantástico. E na sua concepção, porque você foi presidente do Ipiranga durante 8 anos, né? Ou seja, sua vivência também nos outros clubes. Por que não? Por que não os clubes aqui abraçarem mais os esportes amadores? Porque, independente de Bahia ou de Vitória, só o fato da logística, muitas vezes, ajuda muito. Para quem não tem nada, você tem ali um fisioterapeuta, você tem ali a imprensa que pode ajudar, você usa a marca do Bahia do Vitória hoje em Salvador, e discutivelmente abre portas, não se discute isso, É né? uma força, exatamente. Muitos dos clubes, antes era até mais comum, porque os clubes têm, por sua origem e natureza jurídica, né, são associações civis sem fins lucrativos, né? Então eles são clubes sociais, né? E muitos, na décadas atrás, tinham outros esportes, né? Um quadro social, piscinas, né? Alguns deles, e isso é prerrogativa de cada clube, né? Alguns deles optaram por reduzir tudo isso e focar em futebol. Qual é o nosso DNA? É futebol, então vamos trabalhar apenas o futebol, porque para muitos clubes todo esse quadro social e outras modalidades representava muito mais despesa do que receita, né? Então isso é uma equação que precisa ser resolvida dentro dos clubes, como ter outras modalidades, como ter um quadro social, um clube social que fomente o esporte em outras modalidades, mas que não seja só despesa, né? Então, por isso, muitos dos clubes terminaram com essas modalidades, né? E, na verdade, é despesa porque eles não conseguem gerir o orçamento do futebol, acabam sempre trabalhando, gastando muito mais do que recebem, né? E aí cortam onde podem, que consideram supérfluo. Na verdade, as outras modalidades funcionam, logicamente, como uma divulgação da marca, né? O Vitória teve um exemplo maravilhoso aí com o basquetebol, alguns anos atrás, né? Divulga a marca do clube, é importante, movimenta o seu torcedor, né?
movimenta a rivalidade, enfim, e pode ser feito também ações de marketing com produtos, venda de produtos, uma série e fomenta, né? Quantos garotos começaram a praticar basquete aqui, principalmente em Salvador, por conta desses 2 ou 3 anos que o Vitória teve o seu time de basquete, E né? era casa lotada, cheia. Exatamente. Quantos garotos começaram a se interessar por basquete, começaram a praticar, só que não deu sequência, né? E então isso, os clubes acabam cedendo sua marca apenas, dando um apoio institucional, mas não querem investir recursos nisso porque não existe o retorno financeiro. E aí, avaliando de uma forma bem capitalista, bem econômica, né? Por isso que os clubes acabam terminando com todas as outras modalidades, ficando só com o futebol, que é onde é um potencial gerador de receita muito grande, né? Então é uma cultura também que precisa ser mudada, né? A partir do momento que, por exemplo, um Bahia, se tiver futsal, mas também precisamos ter competições de futsal para que movimente sua torcida. Isso tudo acontece. Lá em Minas Gerais, o Cruzeiro, por exemplo, que tem um time de vôlei, né, tem outras modalidades, isso é fomentado, né, porque muita gente gosta de vôlei, mais do que gosta de futebol. Né? Então, e os clubes têm esse potencial, têm essa marca e essa visibilidade para poder fomentar essas modalidades, né? Precisa, sim, seria interessante demais que os clubes pudessem olhar com mais carinho para essas modalidades. Eu estou equivocado? Ou você, na época do Ipiranga, fez uma ação de abrir o clube para a comunidade? O Ipiranga sempre teve, né, e eu conheci o Ipiranga a partir do momento que eu comecei a trabalhar, e aí fui entrando na história do clube, conhecendo a história do clube. O Ipiranga sempre teve a sede social, né, a sua sede lá na Vila Canária, sempre teve um movimento social muito grande, até porque tem um parque aquático, tinha quadras, né, quadras de basquete, futsal, enfim, tinha até uma quadra de hóquei, né, de patins, né? Então, e movimentava também com eventos. Então, o que a gente fez no Ipiranga foi também, a gente conseguiu recuperar esses equipamentos, a gente recuperou as piscinas, recuperou quadra, recuperou o salão, né? E começou a movimentar o clube socialmente, né? Com um objetivo, primeiro, como o Ipiranga está numa comunidade muito carente, né, que está longe do mar e carente de entretenimento, de diversão, a gente fez com que o Ipiranga se tornasse um ponto de encontro da comunidade, com as festas que a gente proporcionava e que também os espaços que a gente disponibilizava as pessoas, e também com esporte, com as piscinas. A gente teve 2 verões que a gente abriu as piscinas, e o que é uma piscina semiolímpica no meio da cidade de Salvador, numa região pobre que não tem piscina, a não ser longe dos condomínios privados, ou então o mar que está longe também, né? Então a gente fez até para poder trazer a comunidade para dentro do clube e começar a criar vínculos da comunidade junto ao Ipiranga. Porque tudo isso seria uma reação em cadeia. A partir do momento que as crianças estivessem dentro do clube, que os pais acompanhassem essas crianças, seja para tomar banho de piscina, seja para vir num evento dentro do clube, seja para jogar futsal, ou estar ali no bar do clube, cria-se um vínculo, e quando o futebol do clube estivesse jogando, essas pessoas seriam, independente de torcer para a Bahia ou Vitória ou qualquer outro clube, eles seriam potenciais torcedores do Ipiranga. Então a gente entendeu isso como um fomento até para poder renovar a torcida do clube, né? É uma pena que o trabalho não teve sequência.
né, por vários fatores. Um deles foi não ter subido para a primeira divisão, o futebol do clube, né, porque isso ganharia uma visibilidade muito grande, voltar à primeira divisão, a gente teria muito mais força para buscar investimento, buscar patrocínio, melhorar as condições do clube, né, e desenvolver o trabalho. E com isso também a gente ia criando, né, a partir do momento que você consegue resultados desportivos, você cria, vai formando torcida, principalmente as crianças. Nós tínhamos um projeto social dentro do clube, chamado Projeto Canarinho, que durante 3 anos foi patrocinado pela Petrobras, e a gente atendia 500 crianças da comunidade. Então eram 500 potenciais torcedores do Ipiranga. Por mais que eles torcessem para Bahia e Vitória, não impedia que eles torcessem para o Ipiranga quando o Ipiranga estivesse jogando, né? Claro. Então isso tudo era um movimento que a gente fazia, misturado o movimento social, o movimento de modalidade, outros esportes, todo mundo que procurou nós lá no Ipiranga para poder criar um time do Ipiranga de outra modalidade, a gente sempre foi muito receptivo, porque entendia que isso levaria a marca Ipiranga também para outros locais, né, para outras competições, ajudaria nessa divulgação. Infelizmente a gente não tinha recursos para ajudar, então teria que ser em forma de parceria mesmo, a cessão da marca, da imagem do clube, às vezes de uniforme, mas em troca a gente estaria divulgando a marca Ipiranga também. Então a gente fez um trabalho sem dinheiro, né, muito interessante lá no Ipiranga, conseguiu movimentar por um bom tempo toda aquela comunidade lá, conseguiu recuperar as estruturas do clube. Logicamente que quando não há um apoio maior, né, da sociedade privada, e pública também, para uma marca tão importante como a do Ipiranga, as Fica coisas mais ficam difícil. difíceis. E como eu falei, não Ó, houve o sucesso dentro de campo, né, que seria fundamental. bom, nosso o horário está terminando. Queria lhe agradecer muito, meu amigo. Lhe ouvir é sempre muito gratificante, não só como professor, toda vez que você dá aula na faculdade, é possível, eu faço questão de estar, porque é um aprendizado fantástico. Também pela pessoa que você é, uma das coisas que eu acho muito importante, você vive exatamente o que você prega, o que você faz, isso é importante. Acho que precisamos de exemplos como você. Esperamos que esse papo aqui tenha servido para essas de dezenas e centenas de pessoas que estiveram em algum momento aqui conosco e compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Esperamos estar aqui em outros momentos juntos. Ok, Átila, eu que agradeço o convite, meu amigo. Parabéns, assisto suas lives, sempre de muita qualidade, de muita informação para quem assiste. E a gente está sempre disponível para estar falando de esporte, né? E está ajudando de alguma forma. Agradecer também a todos que, de alguma forma, compareceram, participaram. A gente não conseguiu, eu vi que teve algumas perguntas, a gente não conseguiu, né, responder a todos, né? Mas agradece mesmo assim a participação. Meu querido, um abraço grande. Ó, sigam aí Emerson Ferretti. Fala aí, Emerson, qual é a sua rede social? Emerson Ferretti, né? Ferretti com TTI no final. Por aí vocês já encontram lá todas as redes sociais disponíveis. Grande Obrigado, abraço a meu amigo. todos. Fica com Deus. Falamos com essa fera do futebol, esse gestor esportivo, Emerson Ferretti, essa grande personalidade do esporte. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras é dia de live, às 10 horas da manhã, falamos sempre sobre esporte, às 17 horas, sempre sobre educação, e às 21 horas, sempre sobre política. E hoje falamos com essa fera da gestão esportiva, ex-jogador indiscutível, que passou aí pelos principais times do Brasil e, claro, também aqui conosco nos times baianos, tanto no Bahia quanto no Vitória.
E aí falamos sobre diversos aspectos. Um prazer sempre falar com o Emerson, um parceiro, um amigo, uma pessoa que eu admiro, por muitas vezes conselheiro, a gente entra em contato, pergunta, conversa, e ajudou a desenvolver o curso de gestão esportiva da Rede Unigate, com sua experiência, com suas colocações. Então, assim, fantástico. Emerson, eu queria lhe agradecer imensamente. Acho que vale a pena estar seguindo ele nas redes sociais, Emerson Ferretti. É um cara que está aí sempre contribuindo. E, claro, hoje também como comentarista aí das principais emissoras do Brasil, falando sobre futebol. Então, eu queria agradecer vocês por terem me ouvido, pela audiência de vocês, dizer que estamos à disposição aí através das nossas redes sociais para qualquer dúvida também com relação à sugestão de outros entrevistados, mandem aí para a gente. A gente vai estar encerrando agora, lembrando que às 17 horas estaremos falando sobre educação e às 21 horas estaremos falando sobre política. Todos nós precisamos estar juntos. E falando especificamente do esporte e política, eu tenho que dizer a vocês que nós precisamos nos unir para que o esporte unido possa colaborar com o seu voto, com o seu apoio, para nós termos, não só no executivo, como no legislativo, pessoas que olhem e cuidem do esporte de forma diferenciada. E dizer também que todos os atletas que se pronunciem com relação à PL 2824, que é com relação a apoio financeiro às instituições e aos atletas e todas as pessoas que trabalham ao redor desses atletas. Queria me despedir de vocês. Um beijo grande, que Deus abençoe a vocês e vamos nos ver às 17 horas. Um grande abraço agora. Vamos voltar às nossas atividades normais. Um beijo grande e muito obrigado.